Um dia Deus falou comigo assim, ó. Eu não chamo personagens, eu chamo pessoas. E eu nasci na igreja, né? Com 2 anos de idade, minha mãe se converteu. Então, 14 anos eu fui consagrado missionário. Tudo na minha vida foi muito precoce, muito rápido. Muito rápido. E eu vim de uma igreja que na época era muito severa. Muito. Religiosidade demais. Muito tradicional? Muito. Eu mostrei algumas fotos pra ele ali, como é que eu andava, me vestia. Eu dormia só de calça. 24 horas andava. Meu look era calça social, sandália havaiana e uma camisa de manga e uma toalhinha na mão. Barba, nem pensar. Barba eu não usava. Na verdade, também nem tinha, né? A minha barba, depois de 20 e poucos anos que começou a nascer. E aí eu só dormia de calça porque o meu pastor me ensinava que senão um anjo não me visitava dormindo. Então a gente acreditava em tudo, não tinha tanto conhecimento da Bíblia, acreditava em tudo que ouvia. Então aquela religiosidade muito grande me transformou um personagem até na minha voz. Aí eu ia para minha família, minha parentela, tudo de outras religiões, é católica, ateu, espírita, se mescla tudo, menos evangélico. Antigamente não tinha. Então, minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. Então eu ficava muito na casa da minha mãe durante a semana e final de semana eu ia para casa do meu pai. E lá a família toda católica, de outras religiões também. E aí, quando eu chegava lá, era difícil ser aceito, porque acabavam zombando. Um calor desse aí, eu de calça. E eu ia tentar me explicar e já entrava já o personagem. Vó, eu tô andando assim, porque senão... Aí já mudava aquela voz, aquele jeito, todo aquele jeito que todo mundo, na época que era pregador, tinha. Queridos irmãos. Ele não falava assim. E aí, depois você vai tendo a sua identidade, você vai se encontrando, você vai sabendo o que de fato é, o que não é. Você vai se despindo da religiosidade sem perder o princípio. Porque quando eu falo da religiosidade, a pessoa acha que eu uso isso para ser liberal. E não é ser liberal, é ser liberto, é ser livre de coisas que não tem nada a ver com princípios bíblicos, mas é criação humana, é dogmas, né? Dogmas. E doutrina que é eterno, que é inalterável da Bíblia, mas dogma é criação humana. E aí vai se despindo. Então, eu era uma pessoa muito religiosa. Eu só acredito, então, que a religiosidade... A religião, eu sei que ela muda, ela transforma o ser humano. Eu até digo que todo cristão, ele é um religioso, mas nem todo religioso é cristão. Então, a religião faz parte de todo cristão. Mas a religiosidade, ela acaba sendo prejudicial para uma pessoa? O significado da palavra religião vem de ligar o homem a Deus. Mas o sistema religioso criado é totalmente prejudicial. A pessoa... eu li uma coisa muito legal na internet, que o sistema religioso coloca na cabeça do passarinho que é pecado voar. Então prende a pessoa, né? Coloca um peixe no aquário. Aprisiona a mente das pessoas. Então tem muitas pessoas que não param para pensar e acreditam fielmente naquilo que elas somente ouviram, sem nem ao menos pesquisar. Por exemplo, você vai às vezes... Eu fui itinerante por muito tempo na minha vida. Então, 14 anos eu era missionário, pensa, fui pregando até a IPTM mesmo começar a exigir mais de mim atenção de ficar ali. Então, eu sempre viajei e viajo muito para pregar. Eu fui uma vez pregar no Nordeste, assim, E depois que eu falo do Nordeste também, né? Sim, vamos falar do Nordeste. Porque minha esposa é nordestina. Sim. A minha esposa é do Maranhão. Eu fui lá no Maranhão e acho que a bisa dela, a avó dela, é bem religiosa na época, e falou, nossa, jovem, Deus te usa muito e tal. E eu fico vendo como é que a juventude está perdida e tal. Eu fico vendo essas meninas pintando a unha de vermelho, se vestindo. Aí adaptou a cor da unha do esmalte a uma entidade de um outro segmento, porque a unha vermelha é daquela entidade. Eu falei, então não pode pintar de azul também, que tem outra entidade que representa, não pode... Cada cor também tem uma entidade. Aí ela falou, cara, faz sentido, nunca parei para pensar. Então você vê, eu vi nitidamente ali, cara, faz sentido, nunca parei para pensar. Então tem muitas pessoas de igrejas assim, que a pessoa vai... Graças a Deus, hoje eu acho que está mudando muito, né? A igreja está abrindo muito a sua mente, mas... A gente ainda tem muita igreja assim, que, por exemplo, uma pessoa vai visitar hoje o culto, aí a pessoa chega com a esmalte vermelho, a pessoa já fala ali, aí o demônio ali. Entendeu? Dependendo da roupa que usa, dependendo do cabelo, e a pessoa, às vezes, visitante, a pessoa usa aquela roupa ali a vida inteira, ela vai se converter, ela vai passar pelo processo, ela só está visitando, e às vezes quem está sentado lá dizendo, olha o cabelo dela, pintado de vermelho, aí fala da cor que pinta, fala do cabelo, fala do brinco, fala do tamanho de tudo. Então, a religiosidade afasta. Com certeza, afasta muito a pessoa de Deus. Mas aí também é uma questão de ignorância, né? São pessoas analfabetas, biblicamente falando. Eu não coloco nem a questão da religiosidade, porque ao mesmo tempo que as pessoas criticam a religiosidade, que eu concordo, eu entendo que a religiosidade foi uma ferramenta usada por Deus para ajudar muitas pessoas. Como, por exemplo, quem veio da loucura do mundo, eu acredito... Passa por esse tratamento de choque.
E é necessário. Mas é quimioterapia. E é necessário essa religiosidade, porque senão, se o camarada que vive da loucura do mundo viver aquele evangelho mais light e tal, pode ser que... Mas eu não acredito no evangelho light, para mim que não existe. Para mim existe só o evangelho, é um só. O que eu falo relacionado a esse rigor, por exemplo, quando você fala assim, por exemplo, analfabeto bíblico. Quando a pessoa tem um título de pastor e uma pessoa vai visitar, seja ela quem for, um empresário, um juiz, um famoso, um anônimo, quem for e não tem noção das escrituras e tem uma pessoa como título de pastor, a pessoa pode falar o que for ali, pastor. Aquela pessoa ali que está ali ouvindo, que nunca leu a Bíblia, que nunca ouviu, o que sai do altar é uma verdade para ela. É a mesma coisa, você vai no médico, o cara tem título de médico, o cara se chama de doutor e ele vai te passar uma receita de medicamentos que você nunca ouviu. Se ele está passando errado ou certo, a gente não sabe, porque nós não somos médicos, não temos noção. Você vai tomar. Então, aí eu torno a dizer para mim, eu não tenho só para falar coisas ruins do sistema religioso, porque também extraí muita coisa boa. Mas, por exemplo, no meu caso, tá? E no caso de muitas pessoas que eu também conheço, eu perdi uma infância, eu perdi uma juventude que eu não podia jogar bola porque era do diabo. Então eu não podia andar com um tipo de amigos porque era do diabo. Eu botava de banco. Eu não poderia fazer tantas e outras coisas que hoje, ao passar do tempo, ver televisão na época era do diabo. O senhor era da época que não dava para assistir não podia ver televisão, não podia assistir TV porque era do diabo. E depois, hoje, as mesmas igrejas que me proibiam de assistir televisão colocam hoje a televisão em cima do altar. Eu vi um pastor falando salinha para as crianças. E passaria das crianças. Então, tipo assim, se lá na frente vão mudar, então significa que nunca foi pecado. Era uma ignorância, mas a ignorância deles tiraram quantas infâncias, quantas coisas que perdemos. Então eu cresci ouvindo. Eu acho que todo mundo aqui que é evangélico há muito tempo pegou a fase de que todos os desenhos eram do diabo, que a Coca-Cola, se botar de trás para frente, olhar com o olho só de frente para a lua, aparece lá diabo. Que o Pix, quando lançou, era do inimigo, porque o inimigo vai usar isso aqui, daqui a pouco estão usando, porque usou um artifício de colaboração financeira na parte do ofertório da igreja que se torna mais rápido. Então, critica no início para daqui a pouco estar fazendo, para daqui a pouco estar usando. A própria política era do diabo, né? Entendeu? A política é do diabo. E agora, no momento político, agora coloca o candidato em cima do altar para pedir voto da igreja pro candidato da igreja. A igreja está lançando agora. Entendeu a visão? Então a gente vive um momento agora que hoje, quem está entrando agora está pegando um momento da igreja que não é o momento que a gente pegou lá atrás. Verdade. Hoje ser crente virou moda para todo mundo, né? Eu sou crente, sou evangélico aqui. Na época, você falar que era evangélico na escola era um motivo de zombaria o ano inteiro. Bullying, né? Mas não existia nessa palavra bullying. É verdade. No tempo da minha escola, ninguém conhecia nome, era tudo apelido, né? Todo mundo, era tudo apelido. Eu nunca tive nome, era só apelido. Eu mesmo já fui chamar de tantos nomes, pastor. Entendeu? Faísca, fumaça, aí, suco de pneu. Eu era papagaio, tucano, que eu tinha narigão. Eu fui chamar também. Pega água, pastor. Eu fui chamar de espetinho queimado. Mas o pior de todo já foi quando me chamaram de frango de despacho. Aí eu fiquei bravo. Você veio, ó. Hoje a galera não aguenta não, isso não. Mas é verdade. Hoje é bullying. Mas lá na Bahia o pessoal tá acostumado. É preto zoando preto. Aí quando eu venho pro sul... Aí tem mais essa questão do vitimismo. É que aqui no Sul, na verdade, o racismo é escancarado, né? Na Bahia não existia muito, não. Aqui as atitudes a gente percebe o racismo, não generalizando, né? Mas, de fato, só que a religiosidade também foi benéfica pro senhor, né? Claro, porque os dons espirituais que eu encontrei, a palavra, a libertação do meu padrasto. Meu padrasto veio de uma família, o nome do meu padrasto é Jorge, chamo ele de pai, eu até forço para falar padrasto, para as pessoas entenderem. Eu tenho dois pais, né? O biológico e o meu padrasto também, que cuidou de mim desde os 2 anos de idade, então é pai também que queria. E ele veio de uma família toda do candomblé. Então o nome dele é Jorge, porque também era de volta para São Jorge. Na época, porque no catolicismo chama de São Jorge, dentro do candomblé tem um outro tipo de nome. Então, eu cresci num quintal que era totalmente um terreiro. Então, através das campanhas da minha mãe, o meu padrasto se converteu quando eles eram casados, e hoje está lá comigo fazendo a obra da igreja, é o fã número 1.